Bom dia, mulheres em evolução. Tudo bem com vocês? Eu desejo muito que sim. E hoje quero começar esse podcast fazendo uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você fez algo importante? Essa era uma das perguntas que o Steve Jobs fazia quando ele precisava entrevistar alguém importante para a equipe dele, alguém que iria se reportar diretamente a ele ou que teria uma função muito sensível dentro da empresa. Quando ele precisava fazer uma contratação pessoalmente, ele fazia perguntas como essa. E ele também não fazia entrevistas formais, ele gostava de caminhar com essa pessoa, gostava também de levar para tomar um café, tomar uma cerveja, porque ele entendia que quando a pessoa estava nesses ambientes totalmente inesperados para uma entrevista, que as pessoas eram mais sinceras, que elas ficavam mais à vontade, e assim ele conseguia conhecê-las melhor. E a pergunta, né? Quando foi que você fez? Qual foi a última vez que você fez algo importante? Me chamou a atenção, porque eu fiquei me imaginando nesse cenário. E se fosse eu, sendo entrevistada pelo Steve Jobs e ele me perguntasse isso, né? Sendo entrevistada pelo fundador da Apple, por um cara que era genial, né? Mas que todo mundo sabia que tinha uma personalidade mais difícil. Enfim, o que eu responderia? Bom, eu não sei o que eu responderia para o Steve Jobs, mas eu fiquei pensando em algumas respostas aqui. E gostaria que vocês fizessem o mesmo, que vocês pensassem qual foi a última vez que você fez algo importante. Porque, em geral, a gente costuma pensar que importante é aquilo que faz muito barulho, é aquilo que dá muita audiência, né? Especialmente nesse momento, nessa fase que nós estamos vivendo, em que as pessoas que são consideradas importantes são aquelas que têm milhões de seguidores, são aquelas que enriqueceram graças à influência. E, no entanto, isso é só a ponta do iceberg, na verdade, né? E eu, pelo menos, vejo que muita coisa é importante, mas nem sempre ela é entendida como importante. Eu vou dizer aqui para vocês algumas coisas que me vieram à cabeça quando eu pensei nisso. Eu me lembrei de um dia que eu fiz aqui um episódio em que eu pedi para que quem estivesse me ouvindo mandasse uma mensagem de agradecimento, né, de elogio para 3 pessoas que fossem importantes para essa pessoa. E foi muito bacana porque eu mesma recebi várias mensagens, né, no meu privado, enfim, fiquei muito emocionada. E eu também fiz, eu selecionei 3 pessoas importantes para mim e mandei uma mensagem de gratidão, uma mensagem de elogio. E uma das pessoas que recebeu essa mensagem, ela me disse que aquilo tinha tocado muito o coração dela, porque no dia anterior ela tinha se sentido muito sozinha e sentiu muita vontade de conversar com alguém. E essa tristeza, essa falta, né, de ter alguém para conversar no tempo em que ela queria, a deixou profundamente triste. Eu sei que essa pessoa passa por situações de depressão, assim, que são bem sérias. E eu fiquei muito emocionada, porque ela disse que aquela mensagem, falando as coisas que eu falei, assim, que realmente a surpreenderam, e que ela ficou muito feliz. Eu aproveitei para responder e dizer para ela que quando ela sentisse essa vontade de conversar com alguém, mesmo que ela achasse que eu não teria tempo, que ela me mandasse uma mensagem e que eu iria cavar esse tempo. Mas eu, por outro lado, também fiquei muito feliz, porque foi importante para ela aquilo que eu disse, e ela se sentiu
mais animada, mais confiante, ela se sentiu importante. Isso faz poucos dias, né? Então, acho que essa foi uma das coisas importantes que eu fiz, né, nos últimos dias. Mas também pensei numa outra coisa. Há poucos dias, eu descia aqui do meu prédio e ia dar um pulinho na feira. E eu estava assim com o horário contado. Então eu pensei, né, agora eu desço, dentro de tanto tempo estou de volta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim, eu tinha uma série de coisas que eu precisava cumprir ali do meu cronograma. Mas assim que eu desci, eu encontrei uma senhora, que é minha vizinha, e fazia tempo mesmo que eu não a via. Então eu perguntei, oi senhora, tudo bem? Como é que a senhora está? E aí ela parou, né? Quando ela parou, eu pensei, né? Agora eu vou ter que esperar mais um pouco. E ela, agora eu tô melhor, mas você nem sabe o que aconteceu comigo. E ela nem é uma senhora assim tão idosa, mas ela tem o espírito de alguém bem mais velho. Ela tem a postura. Então, me chama a atenção isso, porque eu vejo muita coisa ali, né? Eu vejo solidão, eu vejo sofrimento, eu vejo carência. E embora a gente nem seja assim tão próxima, eu parei, perguntei o que havia acontecido, e ela falou, acho que ela falou por uns 20 minutos. Contou, né, de uma cirurgia de emergência que ela precisou fazer, depois do susto que ela levou, né, na volta, que aconteceu um problema, né, na volta para casa, contou como estava se sentindo agora, enfim, ela falou o que era importante para ela. E eu me senti muito importante, parando, dando atenção, prestando atenção nas dores dela, que amanhã podem ser as minhas. E mesmo que não sejam, ela merece o meu respeito, como todo mundo. E eu acho mesmo que não existem coincidências. O que eu entendo é que existe providência. Então, foi a providência, né, que providenciou aquele nosso encontro. Foi bom para ela, mas foi bom para mim também. Perceber que todos nós estamos aqui na Terra, né, nesse planeta de provas e expiações, que está caminhando, né? Eu acredito realmente que em algum momento a Terra vai se tornar um planeta de regeneração, mas ainda falta muito. Então, se a gente puder, né, fazer a nossa parte, um pouquinho que seja por dia, para alguém, e para a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente corre tanto, a gente faz tantas coisas, que a gente até se perde de si mesma, né? E se pergunta depois, por que tanta correria? Então, de vez em quando, faça algo importante para você. Descanse num horário em que não é habitual. Tome o seu café com mais calma. Faça uma caminhada, às vezes curtinha, de 10 minutos, mas pausa a sua mente, enche o seu olhar com um pouco de natureza. Toma um sol direto do céu e não somente das vitaminas D que estão aí, né, na farmacinha de cada um. Enfim, gente, qual foi a última vez que você fez algo importante? Perceba o que é importante. Eu acho que se eu fosse Steve Jobs, eu perguntaria um pouquinho diferente. Eu perguntaria: e o que é importante para você hoje? De repente, né? Ele poderia se surpreender um pouco mais com as respostas. Muito obrigada por cada uma que está aqui. Eu desejo um ótimo dia. E se Deus quiser, até amanhã.